Bom, a esse ponto do canal a gente já cobriu uma quantidade mínima de args e temas paralelos de vídeos para considerar que o This House é a coisa mais bizarra que os meus olhos já viram. E eu não digo isso pelo fato da série possuir cenas violentas ou abordar temas pesados, o que por sinal não apresenta nenhum dos dois, mas eu digo bizarro por ser a série mais confusa, despretensiosa, complicada e longa até agora. Tudo bem que ela tá longe de ser complexa como encontrar as respostas para os códigos de Nokia mais 10, mas o This House possui uma característica que o torna tão complexo como um cicada 3301 da vida, que é o fato de possuir respostas completamente interpretativas. Não há verdade absoluta dentro dessa casa. Sem querer parecer muito dramático aqui, mas no decorrer dos vídeos e explicações, vocês vão perceber que a quantidade de perguntas nas nossas cabeças vai se tornar assustadora e até mesmo sufocante. Com isso em mente, eu acho que a gente já tá pronto para subir nos nossos barquinhos e seguir viagem no mar de perguntas onde essa série se encontra à deriva. Lembrando que nada desse águia é real, tudo é uma ficção e ninguém se machucou de verdade. Se tu tiver interessado em assistir o curta antes de ver esse vídeo aqui, eu vou deixar o link lá no comentário fixado. O que eu dificilmente faço, né? Eu sempre esqueço, mas dessa vez eu vou colocar. Queria aproveitar também essa pausa para agradecer os membros do canal, que são esses maluquinhos aí. Eu não sei exatamente quem são ainda, porque eu gravei esse aqui com antecedência, mas muito obrigado mesmo a essa galera. Agora, sem mais interrupções, vamos continuar. O nosso querido This House se trata de uma websérie ou ARG criado por uma produtora americana bem famosa que já havia feito vários projetos de pequeno e grande porte para Adult Swim, como o curta Gravações Não Editadas de um Urso, Viva Como Você É Pra Sempre, o Show de Man, o Chamado de War, entre muitos outros projetos que também envolvem vídeos bizarros e produções de músicas. Porém, o que talvez tenha sido a maior prova do potencial que essa pequena equipe possuía foi ao ar às 4 da manhã do dia 15 de março de 2016, sendo o curta-metragem de terror chamado This House Has People in It, talvez a coisa mais bizarra e inexplicável que eu já vi na minha vida. Então vamos primeiramente focar em analisar o que a gente consegue identificar e compreender até o momento. Logo de início, a primeira coisa que a gente pode perceber de cara é uma tela de inicialização de sistemas com uma bela quantidade de linhas individuais que parecer descrever cada ação feita por um grupo de pessoas numeradas. Durante o final da tela, o sistema exige que o usuário coloque seu número de identificação, o que ele obviamente faz, sendo o número 00451. Com isso, ele é imediatamente levado à tela de apresentação com o título do vídeo e mais algumas informações interessantes. A primeira delas é que o vídeo se trata de uma gravação feita da família 00437, o que possivelmente indica que outros indivíduos em outras casas estão sendo vigiados constantemente por algum motivo. Outra informação importante é que a anotação feita para a fita, especificando a peculiaridade presente nela, é que o sujeito número 3 está de bruços no chão da cozinha, como se fosse uma indicação de que o nosso foco deve estar voltado completamente a esse fato. Porém, é óbvio que a gente vai fazer exatamente o contrário, porque detalhes importantes estão espalhados das formas mais absurdas possíveis, sendo o primeiro detalhe importante presente justamente na frase de indicação, pois nela está presente o termo in, como se dissesse que o sujeito número 3 na realidade se apresenta de bruços dentro do piso, e não em cima como nós inicialmente somos levados a acreditar. Após isso, nos é apresentada uma tela com uma visão total de 9 câmeras presentes na casa, notando também que no canto inferior esquerdo é escrita a palavra página 1, indicando que existem mais câmeras além dessas mostradas aqui. Com isso em mente, é confirmado mais uma vez que essa família está em total vigilância, à medida que nós somos capazes de saber exatamente o que está acontecendo dentro e nos arredores da casa no decorrer dos 11 minutos de gravação. Durante a primeira cena, na câmera presente na cozinha, nós somos apresentados ao casal da família, o sujeito número 1, sendo a moça chamada Anne, e o seu marido Tom, chamado de sujeito número 2. Durante esse momento eles parecem brincando com um bebezinho que muito provavelmente se trata do filho ou filha caçula da família, enquanto os mesmos discutem sobre cancelar a viagem que iriam fazer para Orlando, já que o sujeito número 2 acha que uma viagem para os parques temáticos do estado seria tão caro quanto uma viagem para o exterior, como para a cidade do Cabo. Em um outro ângulo da cozinha é possível também ver o sujeito número 3 deitado sobre o chão, mas o que torna tudo mais estranho é a total falta de importância que os sujeitos número 1 e 2 apresentam à situação. Durante a discussão, nós também temos uma breve vista das câmeras presentes no corredor principal, no sótão, onde o sujeito número 6 aparece fazendo algum tipo de manutenção nos encanamentos do local, muito possivelmente apenas um encanador contratado, não um membro da família. Nas câmeras presentes na sala de estar da casa, nós também podemos ver pela primeira vez o sujeito número 4,
Jackson, o filho do meio que possivelmente iria fazer aniversário justamente no dia em que o evento aconteceu. E é justamente dessa tela aqui que eu vou ter que tirar o elefante da sala, porque começam a aparecer alguns detalhes que, se tu desviar os olhos por um segundo, tu acaba perdendo. O primeiro deles é que na televisão presente no lado esquerdo da tela, a gente pode ver o próprio criador do ARG, o Alan Resnick, dessa vez fazendo o papel de um escultor e apresentador de um programa sobre esculturas de argila, mas depois eu entro em detalhes sobre isso. Logo na frente da lareira também é possível ver algumas esculturas caseiras, muito possivelmente feitas por alguém que costuma assistir o programa. Quando a gravação muda para uma das câmeras presentes na cozinha, logo quando vemos o sujeito número 1 segurando o bebê no colo, é possível ver uma fotografia que possui um papel muito importante em um outro curta feito pela mesma produtora, chamado Gravações Não Editadas de um Urso, além de vários outros easter eggs que podem ser vistos em outros momentos da gravação. Porém, é importante lembrar que essas coisas não são dicas de que o curta e o ARG se passam no mesmo universo, são apenas piadas internas feitas pela galera da decoração. Por favor, não me peça para fazer vídeo. Durante uma cena presente na cozinha, enquanto o casal continua conversando sobre algum assunto aleatório que não faz sentido nenhum, nós temos uma vista da área exterior frontal e do quintal da casa pouco antes de voltarmos a atenção novamente para o casal, onde o sujeito número 1 relata ao sujeito número 2 que durante um passeio no shopping com o sujeito número 3, a mesma deixou sua mãe esperando no carro por horas sem avisar que iria se atrasar para voltar ou algo do tipo, e que havia sido uma má ideia dar um celular, já que Madison não estava usando ele para ligar para os seus pais, mas provavelmente para conversar com outras pessoas. Tom chega a defender sua filha, dizendo que esse tipo de coisa é normal com adolescentes e crianças que estão chegando nessa fase. Eles continuam discutindo, porém a gravação logo muda para a câmera presente na sala de estar, onde a gente vê o sujeito número 5 assistindo o programa do escultor. Pela visível idade dela, é provável que essa senhora seja a avó das crianças, porém não fica claro se ela é mãe de Anne ou de Tom. Uma coisa importante que é possível se notar quando a câmera retorna à cozinha e dá foco no rosto de Madison é que existem algumas gotículas de uma substância da cor cinza no cabelo dela, muito parecida com outra coisa que vai ser bem recorrente no decorrer do ARG. Anne e Tom continuam sendo o casal caótico e disfuncional que a gente já se acostumou a esse ponto, e enquanto isso a gente vê algumas breves cenas de coisas aleatórias, como um quarto que aparentemente é o de Jack e da sua avó, já que visivelmente há uma cama bem infantil ao lado de uma cama no estilo clássico. Vemos também a bebê brincando com o que parece ser uma massa verde estranha. A gente vê na cena seguinte o Jackson assistindo alguma coisa no seu tablet, próximo a uma janela, enquanto um cervo que aparece do lado de fora age como se tivesse se assustado com alguma coisa, tal coisa que a gente logo vê passar correndo, pouco antes da câmera passar por interferência. Durante alguns breves segundos surge uma foto do que parece ser um porão absurdamente bagunçado, juntamente de uma sequência de frames onde alguma coisa surge aos poucos por detrás de toda a bagunça. À medida que logo que a gravação se volta para a câmera presente no quintal da casa, é possível ver alguma coisa passar correndo na parte inferior da tela. Após isso, temos mais alguns takes de coisas completamente aleatórias acontecendo, quando de repente, como se tudo já não tivesse ficado estranho o suficiente... Pera, tu ainda não percebeu? O sujeito número 3 está simplesmente afundando no chão. Por mais aleatório que isso seja, esse evento ao menos explica a descrição da fita, já que ela literalmente está entrando no chão. Depois disso, a gravação muda de foco para uma visão mais externa, dessa vez com a câmera do quintal que parece estar se movendo de forma constante, como se estivesse procurando aquela figura que a gente viu correr ao lado da janela. A gravação novamente é interrompida por uma cena na parte de trás da casa, onde é possível ver dois homens saindo de trás de duas árvores, sendo possível ver apenas um dos sapatos de um deles. Voltando para dentro da casa, Tom finalmente percebe que há alguma coisa muito errada com Madison. Isso logo após tentar mover ela do chão e perceber que ela está parcialmente presa na madeira, e assim o caos completo começa a acontecer. What did you do to her? Hanging out with her. What do you mean? She hanging out with her? She saw her last. She take pills. Take pills? Oh my God, Madison. Who knows what the hell did you hear me? Did you give her? Why would I give her anything? Because you're women. Women give each other pills all the time. Come on, help me. A gritaria logo chama a atenção do sujeito número 6, à medida que Jackson permanece ansioso com os convidados de sua festa de aniversário que estão prestes a chegar. O caos continua na cozinha, o sujeito número 6 continua confuso, o caos continua na cozinha, Jackson aparece para avisar que os convidados chegaram, o Tom diz que não é uma boa hora para uma festa, a Madison continua afundando e os pais se desesperam ainda mais. Os gritos dos sujeitos número 1 e 2 logo chamam a atenção do encanador, que rapidamente vai correndo por andar de cima tentar ajudar de alguma forma. Pouco depois dele sair de quadro, a câmera se move para cima,
revelando assim que parece ser a palavra warning, já que apesar do G estar fora do quadro, é possível ver a pontinha dele indicando que ele está bonitinho onde ele devia estar. Dando uma rápida googada para saber o significado dessa palavra, é possível encontrar que ela significa a observação ou vigilância, tanto em holandês quanto em africano, possivelmente fazendo referência ao sistema de vigilância que essa família está condicionada. A gente tem uns breves takes dos convidados aguardando para entrarem do lado de fora, onde um dos garotos que está dentro do carro parece ter percebido alguma coisa anormal dentro da casa. Após o encanador chegar até o andar de cima e oferecer ajuda ao casal, a gente tem uma cena do Jackson reunindo a decoração de aniversário dentro de uma sacola de papel. Na realidade, pouco antes disso, em cerca de 3 frames, assim que a câmera muda, é possível ver o que parece ser uma figura completamente retorcida se movendo ao mesmo tempo que o Jackson. Pelo estilo do cabelo e do moletom que a figura usa, é possível que isso seja a própria Madison, mas a imagem está tão achatada que é basicamente impossível confirmar isso com total certeza. Do lado de fora, durante alguns frames, também é possível ver uma figura de azul correndo para a parte de trás da casa novamente, assim como nos trechos anteriores, como se ele estivesse correndo em círculos ou apenas de um lado para o outro, muito possivelmente se escondendo após perceber que haviam muitas pessoas na entrada da casa. A gente também vê o Tom pirando mais um pouquinho antes de entregar o bebê para sua avó, que parece muito mais interessada no programa de TV, já que ela logo a coloca no chão como se fosse só um bichinho de estimação. E durante a transição para a próxima câmera, a gente novamente é agraciado com a visão do que parece ser alguém saindo de trás de algumas tralhas. São cerca de 2 frames onde a gente pode ver essa figura careca e extremamente magra. E eu acho que eu dei uma explicação para isso, mas a gente vai deixar isso para mais tarde. Tom logo chega no porão dizendo algumas maluquices. Porém, novamente durante uma transição, a gente tem um frame onde aparentemente é a própria Madison no porão, observando o lugar onde teoricamente ela estaria pendurada. Eu sou inclinado a acreditar que todos esses frames estranhos em preto e branco se tratem de trechos de gravações passadas, ou talvez de eventos futuros. A gente não pode perder muito tempo pirando muito nisso não. O Tom então começa a ficar cada vez mais maluco com a situação, à medida que é possível ver a parte superior do corpo da Madison completamente pendurado, enquanto o encanador serra o chão de madeira do andar de cima. Mais alguns frames aleatórios da parte de fora da casa durante a noite, onde é possível perceber alguém observando a família de longe. Uma câmera nos mostra a parte exterior, onde parece que os convidados destruíram tudo e todos agora vestem de caixas na cabeça, seja lá por qual motivo. Pelo que parece, o fogão onde a Anne estava cozinhando durante o começo da gravação começa a gerar um princípio de incêndio, espalhando bastante fumaça pela casa, que acaba por não ser notada por conta de toda a bagunça e desespero que estava acontecendo. Outra coisa também não notada é o próprio bebezinho da família, que parece seguir sozinho pelo corredor. A Anne, ao perceber que o corpo da garota estava muito perto de cair, então pede ajuda ao encanador, finalmente revelando seu nome: Dennis. A gente tem algumas cenas de Tom dialogando sozinho, porém logo a Anne e o Danny chegam no porão com um colchão retirado do quarto do Jackson, agora completamente desaparecido da casa. Pouco antes do fim, a gente tem uma rápida cena onde o bebê parece ter saído por uma passagem no quintal. Após isso, a gente vê o corpo da Madison finalmente caindo sobre o colchão, alguns frames antes da câmera apresentar algumas interferências e se desativar, onde a gente apenas consegue ouvir os gritos da Anne e do Tom. E assim termina o vídeo, com uma cena onde todos os convidados repentinamente se encontram de bruços no chão, assim como a Madison estava no início. Putz, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo que realmente importa no vídeo principal. Só que mesmo assim eu acho que tu aí do outro lado deve estar tão confuso quanto eu. Isso se dá pelo fato de que o elemento que torna esse curta-metragem tão atrativo e até mesmo assustador de certa forma é o excesso absurdo de informações completamente desconexos e sem contexto. Como o sujeito número 3 ficou preso no chão? Por que o Jackson se comporta de forma tão estranha? Por que essa velha não sai da frente da televisão? Quem é essa figura bizarra que aparece em alguns frames das gravações? O que é o Sonic the Hedgehog tá fazendo correndo de um lado pro outro ao redor da casa? Bom, primeiramente, antes de tudo, a gente precisa se acalmar e não se distrair com algumas coisas que por enquanto vão ser apenas becos sem saída, porque é agora que o ARG começa de verdade. Durante os créditos finais do curta, logo na parte inferior da tela, é possível ver o que parece ser um link com o endereço do site oficial de uma empresa chamada AB Surveillance Solutions, a mesma empresa responsável pelas câmeras e por todo o sistema de vigilância em si. Entrando no site, a gente se depara com um layout até que normal, nada de muito revelador e estranho. Tirando algumas piadinhas aqui e ali zoando o conceito de privacidade, não tem nada realmente chamativo. E é essa armadilha que a gente não pode cair, porque olhando atentamente para a área superior do site, é possível notar que existe a possibilidade de acessar o sistema do site através de um nome de usuário e uma senha, que, bem,
muito possivelmente estão escondidos pelo vídeo. Lembra dos dois números que eu citei durante o começo do vídeo? O 00451, usado pelo usuário daquele sistema, e o número 00437, usado para identificar a família. Talvez um desses dois seja um nome de usuário que a gente precisa, porém ainda falta a senha. Só que o que entre toda essa maluquice pode ser usado como senha? Durante todo o curto é possível notar que as câmeras estão posicionadas em locais bem planejados, com ângulos que parecem ter sido escolhidos especificamente para a ocasião. Porém, como confirma a aba Perguntas e Respostas do site, é a própria empresa que escolhe onde ficam as câmeras. Sendo assim, é bom considerar que cada um dos 7.600 frames dessa gravação possuem total sentido e são absurdamente importantes. E isso inclui as palavras que nós vemos escritas em alguns lugares pela casa, especificamente a palavra bed sheets, que aparece ao lado da geladeira e que tem um destaque bem especial no momento que o Danny chega na cozinha. Voltando ao site e colocando o número 00437 como nome de usuário e bed sheets como senha, a gente tem acesso a uma janela de comando muito parecida com o que aparece no início do curta. E assim a gente tem a opção de escolher acessar duas pastas, a de anotações e a de arquivos. Digitando o número 1 e confirmando com o Enter, é possível ter total acesso a um histórico absurdo de detalhado sobre cada ação chamativa feita pelos membros da família durante o dia 3 de maio de 2014 até o dia 30 de março de 2016. Ok, 2 anos de arquivos salvos para analisar. Parece válido. Digitando o número 2 no prompt de comando, o sistema pede uma senha para acessar, o que torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Porém, como a gente já sabe, as senhas para esse sistema estão espalhadas em palavras aleatórias pelo curta. Então, para não perder mais tempo, é só a gente colocar a palavra Sad Day, e a gente tem acesso a mais de 40 arquivos diferentes envolvendo executáveis, áudios, vídeos e imagens, o que soma mais de 2 fucking horas de conteúdo para analisar e tentar decifrar. Ok, vamos manter a calma e tentar focar no que realmente importa. Voltando a nossa atenção para a página com os detalhes sobre a rotina da família, é possível descobrir o programa que o sujeito número 5 estava assistindo durante os eventos do dia 31 de maio, que a gente vê no curto, sendo chamado aqui de Sculptor's Playground, que coincidentemente pode ser encontrado na internet no próprio site da produtora e também um site criado especificamente para o ARG. Aqui a gente pode encontrar algumas informações bastante interessantes. A primeira é que fica explicitamente claro de que esse artista responsável pelo programa não passa de um grande charlatão, hipster, pretensioso. Pretensioso por acreditar que as suas esculturas horríveis são obras de arte que valem mais de $100 mil, e charlatão por, bem, segundo ele mesmo, durante a época que ficou preso em uma prisão americana privada, ele teve que utilizar a lama que ficava empoçada no jardim para conseguir fazer suas esculturas maravilhosas. Ele diz que as suas mãos trabalharam com o material durante a noite inteira, e isso fez com que seu corpo ficasse mais forte a partir do poder dessa argila, como se ela fosse mágica ou algo do tipo, e que isso curou a sua lynx, que estava no 5º estágio. Que é emocionante, não é, senhoras e senhores? Mas espera um pouco. Além do fato dessa história toda ser uma grande lorota, já que ele chega a dizer que os guardas acharam suas esculturas tão incríveis que o deixaram ir embora, mesmo sendo óbvias as mentiras que ele dedica o site inteiro para contar, o que é essa doença de Lynx? Durante algumas sessões do site, o escultor até tenta dar algumas informações sobre essa doença, mas é tudo tão maluco e contraditório que nem vale a pena focar muito nisso. O fato é que não se sabe quais são os sintomas, como se pega e nem se essa doença existe de verdade nesse universo. A única conexão que existe entre o escultor e a família que a gente está acompanhando é a constância com que o sujeito número 5 assiste os programas, além de algumas esculturas feitas de forma caseira que se parecem muito com as da galeria presente no site. Existem também trocas de e-mails que podem ser lidos na janela de arquivos, sendo o primeiro deles enviado por algum membro da família no dia 25 de março, e basicamente se trata de uma reclamação pelo fato de que a argila vendida pelo programa parece não ser muito boa para esculpir, já que todas as tentativas de montar uma pequena cidadezinha acabaram falhando. Porém, também podem ser vistas referências à doença de Lynx em alguns e-mails trocados entre os próprios membros da família, como a que pode ser lida no arquivo 24349, onde possivelmente Tom ou Anne alertam Madison para ter mais cuidado com o banheiro, já que a doença de Lynx se espalha pela família como fogo. Existem também provas de que especificamente Anne aparenta ser bem preocupada com essa doença, à medida que também é possível encontrar e-mails trocados entre ela e o seu médico, onde ele mesmo diz que a doença de Lynx é um grande problema que está afetando diversas pessoas, e por causa disso ela precisa entender que o hospital precisa dar
dar atenção para seus outros pacientes, e não apenas para a família dela. O fato é que a doença de Lynx é algo grave e real, porém as propriedades curativas da argila vendida pelo escultor são um pouquinho questionáveis, e é a paranoia gerada pelo medo da ameaça invisível que essa doença provoca que é responsável pelas diversas esculturas bizarras que a gente pode ver pela casa, e também o motivo pelo qual a senhorinha, que é o sujeito número 5, não sai da televisão. Nesse universo, o escultor deve ser que nem aqueles pastores de televisão regional, que passa o dia inteiro em um só programa vendendo coisas e atendendo ligações. Outra coisa que também pode ser explicada através das informações retiradas do banco de dados presentes no sistema da empresa de vigilância é a figura bizarra. Esse maluquinho claramente vestido com uma roupa do Sonic é um personagem infantil aparentemente popular nesse universo, chamado de Boomy, o gato rápido. Eu sei, a única coisa mais ridícula que o personagem em si é esse nome genérico. O Boomy é citado algumas vezes durante alguns e-mails, mas o mais chamativo dele é o em que aparentemente Madison fala sobre o seu irmão Jackson para alguém, zoando ele por ser esquisito ao fazer desenhos onde ele finge ser o próprio Boomy. Vendo uma das gravações em que a gente tem uma boa visão desse personagem único, é visível que ele é grande demais para ser o Jackson usando uma fantasia. Então essa teoria pode ir diretamente para o lixo. Falando em lixo, outra aparição bem importante que temos dele está presente no arquivo executável 80072, que ao ser aberto, se trata de um joguinho bem básico feito em Flash. Nele tu usa as setas do teclado e move essa maravilha da natureza de um lado para o outro, e devora todos os dejetos humanos gerados pelo consumismo desenfreado do capitalismo que estiverem no teu caminho, até que no fim, os teus olhos são abençoados com uma obra de arte emocionante e maravilhosa. O conceito desse jogo é exageradamente simples, porém nos diz exatamente tudo sobre essa criatura extraordinária. Ele é um cara vestido de Sonic que sai pela vizinhança comendo o lixo das pessoas, o mesmo que a gente vê em algumas gravações feitas na área exterior da casa. O Boomy, apesar de ser inacreditavelmente desconexo da realidade, talvez possua um papel principal em um contexto geral, e eu digo isso pelo fato do que a gente pode ver em uma das gravações feitas na área interior da casa. Nela vemos a Anne chegar na cozinha com uma caixa de pizzas. A esse ponto, se a gente for dar uma olhada no banco de dados, é possível identificar que o Boomy havia se escondido na sala de estar 2 dias antes, o que por enquanto indica que ele não só costuma estar ao redor da casa normalmente, como também possui a mania de estar constantemente dentro da casa. Mas calma, isso vai ficar um pouco mais claro em breve. E por falar em caixas de pizza, por algum motivo essas redondinhas também são referidas nos créditos do curta principal, onde é possível encontrar coordenadas de Paris, Itália, Zimbábue, Zâmbia e Algéria. E eu não preciso nem dizer nada, né? Então coloca a caixa sobre o balcão e depois de um belo zoom é possível dar uma olhadinha lá dentro, onde é possível ver que essa pizza tá um pouquinho anormal. Ela parece completamente sem cor e sem nada em cima. E se isso não fosse o suficiente, logo a Anne dá uma bela cusparada na iguaria sem motivo nenhum. Pouco antes dela prosseguir, alguns frames piscam na tela, sendo um deles o que parece ser o próprio Boomy vasculhando nos armários de baixo da mesma cozinha. Pelo que parece, a Anne alimenta o Boomy com a argila, como se quisesse atraí-lo para dentro da casa, mesmo ele sendo o próprio Tom. Quer dizer, ao menos o ator é o mesmo. Eu admito que nesse momento existem mais perguntas do que respostas. A gente saiu de um membro da família afundando misteriosamente no chão da cozinha para a dispersão de falsas informações sobre uma doença misteriosa que convenceu a família a ter contato constante com um tipo de argila cinza que parece alimentar essa figura vestida de Sonic que é muito igual ao pai dessa família. Sim, nada faz muito sentido. O que tá acontecendo com as pessoas dessa casa? Finalmente eu consegui terminar de gravar a primeira parte desse vídeo. E como eu disse, o ARG é extremamente grande. Tem mais de 2 horas de gravação só para analisar. Possivelmente na semana que vem vai lançar a parte 2 desse mesmo ARG. O que é raro acontecer, né? Eu lançar 2 sequências, uma de cada vez. Eu queria aqui agradecer também aos 3 primeiros membros do canal, que é o Dom Coco, o Nicolas Laurentes e o Scooby Multiverse, que pra quem não sabe é o criador do Behind the Farm. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de acompanhar a gente na semana que vem e até a próxima.